Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Alpargatas assina acordo para distribuir Havaianas nos Estados Unidos e Canadá. Depois de passar por 2 anos duros de reestruturação, agora a Havaianas vai retomar o seu plano de crescimento global, só que agora de uma forma muito mais inteligente e gastando muito menos dinheiro. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando a história recente da Alpargatas, que é bem interessante, e vamos entender qual que era o plano de internacionalização que a empresa não executou originalmente, e também por que que ela precisou de um processo de reestruturação. Eu não sei se vocês sabem, mas a Alpargatas era da Camargo Correia. E Camargo Correia, como a gente sabe, entrou na Lava Jato. Então, lá no dia 6 de outubro de 2015, saiu essa notícia aqui, ó. Quem vai calçar as Havaianas? Camargo Correia, em desespero, porque estava ficando sem dinheiro, estava tentando se desfazer de vários ativos que tinha controle para conseguir levantar caixa para sobreviver. E aí a gente sabe que vender alpargatas, até pelo tamanho do ativo, é bem difícil e você precisa de dinheiro no curto prazo. O que eles fizeram então? Nesse meio tempo, no dia 3 de novembro de 2015, a Alpargatas vende marcas Topper e Rainha. Nesse momento, a Alpargatas vendeu parte das marcas Topper e Rainha para o Carlos Wieser. Para quê? Para você conseguir levantar caixa para distribuir para o controlador para conseguir sobreviver ali no curto prazo. Até que eles conseguiram achar alguém que estava disposto a comprar a Alpargatas inteira. No dia 31 de março de 2016, exclusivo, donos da JBS compraram Alpargatas com empréstimo da Caixa. O grupo JF comprou Alpargatas por 2,6 bilhões de reais. Por quê? Porque eles acharam que estava muito barato. Estava no desespero. Tanto eles acharam que estava barato que um ano depois, um pouquinho mais, no dia 12 de julho de 2017, eles já repassaram Alpargatas para alguém, num valor obviamente muito maior. JF fecha a venda da Alpargatas por 3,5 bilhões de reais. Eles venderam para a família Moreira Salles e a Hold de investimento do Itaú. Ganharam bastante dinheiro com essa operação. Os novos controladores, até para conseguir dar rentabilidade nesse investimento bilionário, começaram a criar uma estratégia de crescimento para aumentar o valor da Alpargatas. Primeira coisa que eles fizeram foi trocar de CEO. No dia 19 de 10 de 2018, Roberto Funari vai presidir a Alpargatas. Roberto Funari tinha uma missão muito clara. Primeiro, se desfazer de todos os ativos não estratégicos da Alpargatas para levantar dinheiro, para ter recursos suficientes para conseguir aumentar o valor do melhor ativo que tinha embaixo do guarda-chuva da Alpargatas, que é a marca Havaianas. E ele começou a executar essa estratégia. No dia 28 de dezembro de 2019, a Alpargatas vende restante da Topper para Carlos Wieser. Só dessa operação levantou 220 milhões de reais. Depois, no dia 21 de setembro de 2020, a Alpargatas vende Mizuno para a Vulcabras. E por último, no dia 1º de novembro de 2021, a Alpargatas venderá Osklen para Grupo DAS em transação que avalia a marca em 400 milhões de reais. Então, a primeira perna da estratégia estava sendo muito bem executada. Vende todos os ativos não estratégicos da companhia para levantar caixa para conseguir fazer o processo de internacionalização e crescimento da marca Havaianas, né? E aí, eles tinham esse foco e já tinham divulgado isso para o mercado no dia 24 de maio de 2021. Foco da Alpargatas é a expansão internacional. Só que nesse momento, qual que era a ideia? A ideia do mercado é que eles iam pegar todos esses recursos levantados para investir no crescimento da Havaianas, que é a marca que sobrou ali depois de todas essas vendas. Só que não foi isso que o Roberto Funari executou. O que ele fez? No dia 20 de dezembro de 2021, a Alpargatas reforça a pegada global e de sustentabilidade com aquisição nos Estados Unidos. Nesse momento, ele fechou a aquisição de uma marca desconhecida ainda no mundo, chamada Rots, que vendia sapatos sustentáveis. Pagou uma fortuna, 475 milhões de dólares para ter 49,9% da empresa. E outra, além de comprar uma marca pequena num valor exorbitante,
ainda teve que colocar muita dívida dentro do balanço. Então, olha a quebra de expectativa do mercado. Você conseguiu levantar bastante caixa com a venda de vários ativos não estratégicos, limpou as dívidas do balanço e agora estava com todos os recursos necessários para criar a estratégia de crescimento global da marca Havaianas, que é a joia da coroa dentro do grupo. Só que aí você gasta uma fortuna e coloca bastante dívida para comprar uma marca desconhecida. E aí, obviamente, o mercado não gostou. E outra, a performance da Alpargatas depois disso começou a piorar muito. No dia 9 de fevereiro de 2023, saíram os resultados fechados de 2022. A Alpargatas registra prejuízo líquido de 21 milhões no quarto trimestre de 22. Vamos ver aqui o que aconteceu em 2022? Bora! Então, para quem está vendo aqui na tela, a receita líquida de 2022 cresceu 5,9%, chegando a 4 bilhões 181 comparado com 2021. Só que isso veio com uma perda de performance operacional sensível. A margem bruta caiu de 49,6 para 46,1, a margem operacional caiu de 15,7 para 9,3 e o lucro líquido, pessoal, passou de 662 milhões de reais em 2021 para 183 milhões em 2022. Uma queda gigantesca, né? Outra coisa que é importante, como eu falei para vocês, a empresa estava com seu balanço com pouquíssima dívida. Para quem está olhando aqui na tela, eu estou mostrando para vocês que empréstimos e financiamentos de longo prazo, que eram de 19 milhões, foi para 1 bilhão e 19. Só que colocou 1 bilhão a mais. Diminuiu um pouquinho os empréstimos de curto prazo, de 361 milhões para 256, mas vocês viram que o nível de endividamento da empresa já estava bem alto. Mas até aí não tinha problema nenhum. O problema é que você estava trazendo muito resultado negativo da ROTS e você estava com dificuldade para conseguir integrar essa operação. E outra, o fluxo de caixa operacional em 2022 foi uma desgraça. Eles tinham gerado 777,9 milhões em 2021. Eles queimaram 638 milhões só em 2022. Ou seja, houve perda de performance operacional e queimou caixa operacional. E ainda colocou mais de quase 1 bilhão de dívida a mais dentro do balanço. Como as perspectivas para o futuro eram sombrias, o que os controladores fizeram? Trocaram de CEO. No dia 27 de abril de 2023, breaking, CEO da Alpargatas deixa a companhia. Roberto Funari saiu e aí o Edmond assumiu. O Edmond, ele foi CEO da Ambev, então você já sabe que a pegada a partir daquele momento seria processo de reestruturação. Por quê? Porque as perspectivas para 2023 eram muito ruins e se concretizaram. No dia 7 de fevereiro de 2024, a Alpargatas tem prejuízo de 1,6 bi no quarto trimestre, com baixa contábil no valor das marcas ROTS e IOCs. Vamos dar uma olhada aqui como foi o ano de 2023? Então vamos lá, pessoal. Receita líquida caiu 10,7%, chegando a 3 bilhões 734. Queda de margem bruta de 46,1 para 40,1. E o lucro líquido, ele caiu aqui de 108 milhões positivo em 2022 para um prejuízo líquido de 1 bilhão 867. Tudo bem que boa parte desse prejuízo foi a baixa contábil de 1 bilhão 600 que eu estou mostrando aqui dentro do P&L. Mas mesmo se você recompuser esse lucro líquido fazendo o ajustado com essa baixa contábil, ainda ia dar prejuízo líquido. Então a empresa piorou em termos de performance operacional bastante em 2024, que era o esperado. No entanto, uma das coisas aqui que a empresa ela começou a melhorar no finalzinho de 2023 foi o quê? Dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida sobre EBITDA, como já era previsto, aumentou pra caramba. Começou o primeiro trimestre com 1,5, foi para 2,3, chegou a 2,7 no terceiro trimestre e aí começou a baixar no quarto trimestre para 2,6. Só que o processo de reestruturação ele começou a ser visto não no DRE, mas sim ali no fluxo de caixa. O fluxo de caixa das atividades operacionais, como eu falei para vocês, ele tinha sido negativo 638 milhões em 2022 e ele passou para positivo, 371 positivo em 2023. O que o Edmond fez? Ele fez o seguinte, ó, primeiro, começou a vender com menos parcelamento, tanto é que uma contribuição positiva aqui no contas a receber de 166 milhões e ele fez otimização de estoque. O estoque ele tinha contribuído negativamente em 2022 em 464 milhões de reais. E aí ele fez otimização de estoque e aí liberou 277 de fluxo de caixa, otimizou bastante capital de giro,
fez a empresa gerar caixa. Quando você dá menos parcelamento para o cliente, obviamente as suas vendas elas não vão subir muito, que foi o que aconteceu, uma queda de 10,7%. Mas pelo menos essas vendas você vai receber mais rápido do que você recebia antes. Isso é bom para o fluxo de caixa? É bom para o fluxo de caixa porque você está num processo de reestruturação. Então o ano de 2023, apesar daquele prejuízo bilionário, foi o primeiro ano de arrumação da casa. E 2024 mostrou que esse processo ele foi muito bem conduzido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 2024, a receita líquida já começou a subir de novo, 10% de crescimento, chegando a 4 bilhões 108, com um aumento de margem bruta de 40,1% para 43,1%, e todos os outros índices aqui de lucratividade ficaram positivos, inclusive o lucro líquido. Lembra que tinha sido um prejuízo de 1 bilhão 867? Já passou para um lucro líquido de 107,4. Então, beleza, a operação agora já está superavitária. E outra, o fluxo de caixa aumentou muito. Lembra que ele já tinha conseguido uma geração de caixa de 371 milhões em 2023. Conseguiu gerar 845 milhões em 2024. Então, se a empresa agora é lucrativa e começou a gerar muito caixa, eles começaram a usar muito essa geração de caixa para quê? Para diminuir o nível de endividamento que estava alto ali no final de 2023, certo? Sabe o que aconteceu? Dívida líquida sobre EBITDA, que estava em 2,6, caiu para 1,1 no primeiro trimestre de 24, 0,4 no segundo trimestre de 24 e já estava com dívida líquida sobre EBITDA negativa, ou seja, caixa líquido, a empresa já não tinha mais problemas de dívida. E agora, com a casa arrumada, eles voltaram àquele plano de internacionalização, mas não fazendo aquisição. O que eles vão fazer? Eles vão pegar a marca Havaianas e vão começar a ter uma presença maior no mercado norte-americano. E agora a gente entra na notícia principal. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. A Alpargatas anunciou nesta sexta-feira, dia 13, um acordo com a Eastman Group para a distribuição de Havaianas nos mercados dos Estados Unidos e Canadá, mudando seu modelo de atuação nesses países. Olha que coisa, né? A companhia afirma que o acordo tem duração inicial de 4 anos, iniciando na data de hoje, não prevê desembolso financeiro, podendo ser prorrogado caso sejam atingidas determinadas métricas ou mediante novo acerto. Segundo a empresa, sua atuação nos Estados Unidos e Canadá muda com o acordo, saindo de uma operação direta para um modelo de distribuição, onde seguirá focada apenas na construção da marca, que é o core do negócio. Você já tem um ativo intangível gigantesco que é a Havaianas, para que raios você vai querer ir para os Estados Unidos indo ou com uma aquisição de uma outra marca, Rots, gastando uma fortuna, como a gente viu, ou fazendo uma venda direta, tendo que operar no mercado que você não tem muito conhecimento. Coloca isso na mão de alguém que tem bastante conhecimento no setor, que a própria marca Havaianas vai conseguir ter uma presença muito forte nos Estados Unidos e no Canadá. Foi isso que ele pensou. Vocês viram que vai ter desembolso zero de investimento, vai ser modelo de distribuição. E eles vão focar em ações de marketing, que é o core aqui da empresa, né? Depois, a Alpargatas afirma que a mudança tem dois objetivos principais: utilizar um modelo operacional e comercial de maior eficiência de custos e alavancar sua presença em canais estratégicos, expandindo a rede de distribuição. Abre aspas. Seguiremos investindo na construção e fortalecimento da marca Havaianas, com foco na adequação do portfólio de produtos, ganho de competitividade e alinhamento com o nosso posicionamento e estratégia global, afirma Alpargatas em comunicado. A empresa diz que os mercados dos Estados Unidos e Canadá são estratégicos, oferecendo oportunidades para a evolução do portfólio de produtos, diversificação de canais de distribuição e ganho de eficiência operacional. Então vocês viram qual que foi todo o caminho que a Alpargatas teve que fazer depois que tomou uma decisão errada na sua expansão global, fez uma aquisição muito mal sucedida da marca Rots, não conseguiu ter a presença nos Estados Unidos e Canadá que queria, gastou uma fortuna, colocou bastante dívida no balanço, e aí teve que fazer um processo de reestruturação. Agora, com a empresa lucrativa de novo e gerando bastante caixa, eles voltaram a esse processo de expansão global, só que de uma forma mais inteligente. Vamos fazer o processo de distribuição com o operador local que tem bastante conhecimento do mercado, para a gente focar no que a gente sabe melhor, que é cuidar da nossa marca Havaianas, que já tem uma presença global muito bem posicionada, e agora a gente vai ter essa presença na parte de distribuição operacional com um parceiro, e a gente foca em agregação de valor de marca, que é o core aqui da Alpargatas. Então, muito bom esse processo de reestruturação e agora eles conseguem ir para os Estados Unidos e Canadá de uma forma muito melhor, gastando muito menos e vão chegar nos objetivos estratégicos que eles querem. Pessoal,
tá surgindo aqui, ó, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.